Novo guru de direita latina uniu Bolsonaro com extremista argentino. Nova reportagem aí desse consórcio de jornalistas que estão na tela. Vamos ver juntos. A derrota de Jair Bolsonaro nas eleições brasileiras abriu uma oportunidade para Fernando Serimedo posicionar-se como uma referência em comunicação digital para a ultradireita latino-americana, repetindo a história da grande mentira, The Big Lie. Obrigado, querida professora Jaqueline. O DCM vai ficar uma semana fora do ar, gente. Volta nessa sexta, tá? Neste domingo, o mundo vai saber tudo o que está acontecendo com as eleições no Brasil. A censura e a fraude silenciaram o país inteiro. Brazil was stolen, escreveu o consultor argentino no Twitter. Esse convite seria o prelúdio para um serviço que ele prestou ao bolsonarismo no final de 2022. Reuniu 400 mil pessoas em uma live no YouTube para questionar com informações falsas a legitimidade da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. A intervenção de Serimedo, depois que se repetiu a fala no Senado brasileiro, foi combustível para as violentas manifestações que os bolsonaristas montaram em todo o Brasil e que culminaram dias depois em ataques ao STF, o Supremo Tribunal Federal, ao Congresso e ao Palácio do Planalto, em Brasília. A direita brasileira divulgou mensagens como as promovidas pelo argentino, semeando dúvidas sobre a legitimidade do sistema eleitoral por meio de canais como o Telegram. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando e mandem superchat, gente. Obrigado aí a todo mundo que está nos acompanhando. Eu estou no DCM sim, Mário Vilela. Estava hoje no DCM ao meio-dia. Eu acho brincadeira. Outro dia eu tava procurando no Google, né? E eu fui ver buscas com o meu nome. Aí tem uns malucos que pesquisam por que eu saí do DCM. Eu nunca saí do DCM, gente. Eu tô no DCM há quase 10 anos. Então, baixa a bola aí. Eu continuo lá normal. Eu tenho esse canal aqui com o Carlito. A gente tem, enfim, freelas e outras coisas aqui para manter as nossas atividades, meus queridos. Vão curtindo e vão compartilhando. Vamos seguindo aqui. A direita brasileira divulgou mensagens como as promovidas pelo argentino, semeando dúvidas sobre a legitimidade do sistema eleitoral por meio de canais como o Telegram. O TSE ordenou a suspensão das contas nas redes sociais do La Derecha Diário, além de um vídeo da conta pessoal de Serimedo por desinformação. Foi nessa que o Monark acabou dançando. O próprio Bolsonaro foi inabilitado no final de junho para o exercício do cargo público, pelo mesmo motivo, pelo prazo de 8 anos. A desinformação sobre a suposta fraude eleitoral no Brasil foi parte da derrota política de Bolsonaro, mas serviu de empurrão para Serimedo. Sou herói para metade do país, eles me acham o argentino mais querido do Brasil, se vangloriou o consultor. Com passos semelhantes à sua carreira ascendente, o argentino pretende se tornar uma referência para a direita sul-americana após disseminar mensagens baseadas em mentiras no Brasil, na Argentina e no Chile. Segundo reportagem de uma aliança jornalística de 22 veículos de mídia e 4 organizações especializadas em investigação digital, coordenada pelo CLIP, o Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística, na sigla em espanhol. Apropriei-me desse papel de consultor da direita latino-americana porque todo mundo tem medo de vestir essa roupa. Para muita gente, dizer que é de direita é um palavrão, mas para mim isso não é não. Fernando Serimedo, consultor político argentino. Com a mesma desenvoltura, admite este artigo que tem muitos trolls, referindo-se a contas falsas nas redes sociais que interagem com um script definido para falsificar conversas. Ele afirma, entretanto, que não utiliza para atacar adversários políticos ou pôr curtidas no conteúdo de seus candidatos, mas para enganar os algoritmos e dessa forma dar um melhor posicionamento à mensagem de seus clientes. O aparecimento de Serimedo impressiona. De praticamente desconhecido, ele montou em menos de 4 anos um grupo empresarial com sede em Buenos Aires, formado por sua agência de publicidade, a Numen, e uma academia que oferece cursos de marketing digital e político, segundo fontes oficiais consultadas por essa aliança. Ele também afirma que administra 30 pequenos sites, uma empresa de segurança privada e um total de 200 funcionários. Entre seus sites, desde 2018, é dono do domínio La Derecha Diário, portal de notícias que criou para influenciar esse setor ideológico e que é comandado por Natália Bazil, a sua mulher. No papel, La Derecha Diário é propriedade da Madeiro Media Group e formalmente representante legal é Natália Bazil, a sua sócia.
As provas sobre as mentiras publicadas por esses veículos estão sobre a mesa, mas Serimedo nega. Ele discute as acusações uma a uma, utiliza seus argumentos, em muitos casos, meias-verdades, para sair ileso nas 2 horas de entrevista por videochamada. Chamarmos de desinformadores em série por uma ou 3 bobagens é a única maneira que eles têm de nos atacar. Eu sou contra as fake news, diz ele. Afirma que o preço da desinformação publicada por La Derecha Diário é deduzido. Ele chama de criancices, idiotices e bobagens, mas não são. La Derecha Diário é o único dos meus veículos que faz travessuras, ele admite. Quando publicou que o kirchnerismo sabia com antecedência a tentativa de assassinato de Cristina Kirchner, porque o canal de televisão C5N, aliado da vice-presidente, havia publicado uma nota com a data anterior ao ataque, um erro técnico devido à diferença de horário de um servidor, que foi usado pela direita para adicionar combustível a um ambiente social já inflamado. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Léo Rasta. Obrigado a todo mundo aí. Vão deixando likes. É muito importante para todo mundo ficar acompanhando. Sim, foi uma infantilidade. Que bom, é que você fala, eles estão lá. Não, o DCM está lá. É que eu não estou no DCM neste momento, mas eu continuo no DCM normalmente, meu querido. Sim, foi uma infantilidade. Avisaram-nos que tínhamos publicado isso no dia seguinte. Eu disse: se foi armado, ninguém seria tão estúpido de publicar a notícia 5 horas antes. São idiotice, segundo esse contumaz aí, criador de fake news. Obrigada, Marta Cruz, Pereira Nunes, está contribuindo aqui com nós, meus queridos. Pinguim Superchats, muito obrigado a todo mundo. Quase 200 pessoas aqui nos assistindo. É muito legal a gente ter chegado nessa audiência cativa, gente. Estou bem feliz aqui pela presença de todos vocês. Vamos seguindo aqui. Em seguida, Serimedo, 42 anos, cai em contradições. Embora hoje se considere um militante de direito, o consultor organizou há apenas 3 anos a militância digital da Juventude Peronista de La Matanza, bairro-chave para o kirchnerismo. Ele mudou de caminho, segundo diz, por amor. A minha mulher é fã de Javier Milei. Aliás, é uma coisa engraçada, gente, uma aspa minha sobre isso. Uma curiosidade para vocês saberem. Nos Estados Unidos, o principal site de notícias do Trump se chama Breitbart News. Está no ar até hoje. Os Estados Unidos tem uma mídia de extrema-direita muito desenvolvida. E o Breitbart News foi criado pelo Andrew Breitbart, que era sócio da Arianna Huffington, que era casada com um político republicano e se transformou-se numa militante democrata e criou o Huffington Post. Do Huffington Post sai o Breitbart News, que é de extrema direita. É questão de nicho de negócio também, gente. E sai também dentro do Huffington Post o BuzzFeed, que virou uma referência por alguns anos do jornalismo digital. Então é muito interessante, gente. Essa radicalização política, ela é fruto também da digitalização política. Então é muito interessante. Francisca, já postei o link do DCM, volta um pouquinho o chat, eu vou postar de novo, vai, peraí, só para vocês não perderem aqui. Mas o DCM tá aqui, queridos, entrem lá, vejam lá a live, mas eu não vou ficar postando o link a live inteira, procura também, gente, usa o Google aí que vocês acham rapidinho as coisas. Canal Quero Comer Pingando, queridíssima, minha querida Lia Sérgia, que está com um canal muito bom. Inclusive, vejam as receitas no canal dela. Eu acho que se vocês clicando no link dela, vocês já acompanham, gente, que é bem legal. Muito obrigado, Lia Sérgia, por contribuir aqui para a gente poder manter aqui o nosso trabalho. Então, só essa aspa minha é importante. O que está acontecendo na Argentina já aconteceu nos Estados Unidos da América, tá, gente? É um movimento aí repetido que a gente está acompanhando. Vamos continuar aqui a leitura da matéria. Sua exposição junto aos Bolsonaro permitiu que ele se aproximasse desse deputado argentino que quer vencer a corrida presidencial no país neste ano. Agora é o chefe da comunicação da campanha de Milei, que também ficará carregado de cuidar dos seus votos. Como num déjà vu, na verdade, que se fala, né? Do Brasil, o consultor já pediu informações ao governo argentino sobre o sistema eleitoral para evitar irregularidades nas eleições. São os mesmos ingredientes da receita de Bolsonaro e de Donald Trump,
que eles usaram para questionar os resultados das eleições que perderam. De Obama ao peronismo, Cerimedo gosta de se apresentar como um viajante do mundo que viveu mais de uma vida. Estudante de direito, deixou seu Mar da Plata aos 19 anos porque, segundo conta, havia recebido uma bolsa de estudos em Harvard, nos Estados Unidos, por suas habilidades esportivas em triatlon. Mas não se pode estudar na prestigiosa universidade porque não sabia inglês, então se estabeleceu em Porto Rico. Sua inclusão americana inclui um suposto treino militar com os Navy SEALs, as Forças de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos, para depois desembarcar, segundo afirma, num doutorado em marketing na Universidade de Phoenix. Um dia, meu orientador de tese me disse que adorou o que eu havia apresentado e me levou para trabalhar na campanha do Barack Obama, nas primárias do Partido Democrata. Como vencemos mais tarde, liderei equipes na eleição presidencial e fui trabalhar na Casa Branca. Passei alguns meses no escritório de assuntos internacionais, depois fui para uma agência de segurança do governo que me enviou para vários países da América Latina para ajudar políticos e que despertavam interesse pelos Estados Unidos da América. Uma fonte próxima à campanha do Obama e que trabalhou em seu governo disse que não reconhecia o nome de Cerimedo e nem do seu suposto mentor. Pode ser uma mentirada. Na Casa Branca não há um escritório com o nome de assuntos internacionais. Além da sua história pontilhada de nomes importantes, o passado de Cerimedo é um mistério. Seu nome só começou a se tornar público após a criação da Numen, em 2020. A história profissional que pode ser reconstruída com outras fontes é bem mais terrena. Cerimedo aparece como funcionário de uma empresa de táxi em Mar del Plata em 2014, a Mar del Tax. Depois trabalhou para uma seguradora em Buenos Aires, a Europe Assistente Argentina e para uma empresa de produtos de informática, a Centei. E para uma fábrica de plásticos, a Alpha Vinyl, em 2015, segundo informações que aparecem no banco de dados privado Nozes. Ele foi o diretor criativo da agência de publicidade Macan na Argentina até 2018, nesse mesmo ano, depois em 2019. Antes de fundar a Numen, trabalhou durante alguns meses como professor de ensino médio na Prefeitura de Buenos Aires, informaram fontes oficiais. Cerimedo garantiu, na mencionada entrevista, que essa aliança jornalística, que um curso de Harvard lhe abriu a oportunidade. Eu fiz pós-graduação em comunicação política na Universidade de Harvard em 2010 e lá conheci Eduardo Bolsonaro. Nós éramos dois latinos que falavam portunhol. Eduardo gosta muito de tudo relacionado à polícia e, como eu tenho formação militar, treinei muito tempo com os Navy SEALs. A gente se deu muito bem. Essa equipe jornalística questionou a Universidade de Harvard sobre esse curso, mas a universidade disse que não foram encontrados registros de Eduardo Nantes Bolsonaro ou de Fernando Gabriel Cerimedo como alunos da instituição. Questionado sobre isso por e-mail, Cerimedo afirmou que fez 4 cursos separados naquela universidade e que, portanto, não aparece como aluno. Apesar da versão duvidosa de como conheceu Eduardo Bolsonaro, Cerimedo diz ter trabalhado na campanha presidencial do ex-presidente em 2018. Entrei nos últimos 40 dias, quando tudo tinha ficado mais fácil. Fizemos um trabalho paralelo à campanha oficial, para convencer os haters de Bolsonaro como os homossexuais. Também fizemos uma campanha de contraste, que é mostrar tudo que o candidato rival não quer que se saiba. Também pode ser chamada campanha negativa. Cerimedo era então desconhecido na política argentina. As Malvinas Argentinas, município da província de Buenos Aires que o contratou em 2019, ele tinha sido encarregado de um trabalho de posicionamento nas redes sociais para as eleições municipais, que terminaram com a reeleição do prefeito peronista Leonardo Nardini, dirigente que havia sido assessor de Alicia Kirchner, a irmã da ex-presidente. Seu bom desempenho abriu portas para o mais forte bastião eleitoral do peronismo, o município La Matanza, na província de Buenos Aires, o mais populoso da Argentina. O kirchnerismo nunca perdeu em La Matanza desde que a democracia voltou ao país, em 83. Cerimedo fez a sua parte para manter o peronismo no poder num dos bairros mais pobres do país. Éramos campeões mundiais em vitórias em eleições de rua. Sabíamos bater na porta dos moradores para convencê-los, mas não sabíamos nada sobre o novo território, que são as redes sociais, onde é preciso militância. Cerimedo iniciou o peronismo matanceiro, aquele que, naquele mundo desconhecido, lembra uma fonte de Kirchner. Seus conselhos foram fundamentais para ordenar o trabalho que os militantes mais jovens faziam nas redes sociais. Eles nos ensinam a nos organizar
como funciona o algoritmo, como posicionar melhor um tema, como atingir usuários segmentados, observa um kirchnerista. O prefeito Fernando Espinosa foi reeleito em 2019, mas o kirchnerismo de Matanzas ainda lembra com carinho do maluco lindo, que de um momento para o outro cruzou o caminho para ir no partido oposto. O primeiro golpe deu destaque a Xerimedo na mídia não ocorreu na Argentina, mas no Chile. O jornal El Mercúrio republicou, em setembro de 2020, uma pesquisa realizada pela Numen que garantia que as diferenças entre o aprovo e o rejeito no plebiscito para decidir se deveriam fazer uma nova Constituição no Chile estavam se estreitando. Foi um resultado surpreendente porque todos os estudos até então previam uma vitória confortável em favor da nova Carta Magna. A empresa de Serimedo afirmou ter realizado 18 mil pesquisas online, número incomum para uma pesquisa que não costuma passar de 3 mil entrevistados. O estudo havia sido financiado por empresários do rejeito, que foi posteriormente usado nas redes sociais por esses mesmos setores para tentar mudar o clima eleitoral. Na época, as urnas não endossaram a tentativa de manipulação. A Provo venceu com 78% dos votos, mas a ideia que poderia ter vencido ficou no imaginário da direita. Serimedo descreve essa intervenção como um fracasso. O erro foi que analisamos e projetamos dados como voto obrigatório de 100% de participação do eleitor. Justificou-se em uma entrevista ao jornal La Terceira, que atribuiu o erro a um problema de apresentação, evitando o fato de que o voto era voluntário e que 100% de participação era impossível e que quando se calculava o provável eleitor, suas estimativas eram superdimensionadas e sua metodologia havia sido questionada. Em outras palavras, uma pesquisa enganosa para favorecer a posição dos empresários que a encomendaram. Serimedo também argumentou nessa entrevista ao jornal chileno que nós não somos um pesquisador, somos uma empresa de pesquisas, embora ofereçam em seu site, mas as usamos como insumo para desenhar um plano de estratégia digital para o rejeito. Já Gabriel Boric, no Palácio Presidencial, Serimedo reapareceu no Chile para o plebiscito que deveria aprovar ou rejeitar o novo texto constitucional. Fiz toda a parte de estratégia da comunicação e as agências tradicionais me seguiram. Dessa vez, o consultor se deu a medalha de vitória nas urnas, mas duas pessoas da equipe que liderou a campanha oficial do rejeito, da qual participaram todos os partidos de direita, negaram a esta aliança jornalística que Serimedo tivesse participado. Um não o conhece e o outro diz que seu nome está sempre por aí, mas que trabalha muito na guerrilha das redes. Depois da vitória eleitoral do rejeito, La Direita Diário fez o seu trabalho. Divulgou uma reportagem indicando que o presidente Boric teve um colapso nervoso após a derrota eleitoral. Fake news, né? O governo chileno negou o fato e também vários checadores de informação, mas o boato foi aproveitado por vários militantes da extrema-direita. Uma análise nas redes sociais da organização chilena interpreta, aliada desta investigação jornalística chamada Mercenários Digitais, detectou que a hashtag Boric internado já estava em atividade minutos antes da notícia ser publicada no site.